Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo e amiga, que tem assistido os nossos vídeos aqui em nosso canal no YouTube. Agradeço muito. Agradeço também a Deus, nosso Pai de amor, justiça e misericórdia, por mais essa oportunidade. O vídeo de hoje nós colocamos como título: Síntese Espírita do Transtorno Bipolar. Na realidade, é uma matéria que foi publicada na Folha Espírita no ano de 2006. Quem fez esse texto é o Dr. Luiz Antônio de Paiva, que é médico psiquiatra e vice-presidente da Associação Médico Espírita de Goiás. Não sabemos hoje se ele ainda o é, porque a matéria é do ano de 2006. Vamos ver então o que ele nos fala sobre o transtorno bipolar. Diz ele que o transtorno bipolar é uma doença funcional do cérebro relacionada aos neurotransmissores cerebrais que provocam oscilações imprevisíveis do humor, que vai da depressão aos estados mais elevados, chamados de hipomania ou mania. Afetando em torno de 1% da população, distribuído igualmente entre homens e mulheres, o transtorno bipolar permanece como crônico em 1/3 dos acometidos, perdurando por toda a vida. Surge geralmente na 3ª década de vida e os sintomas depressivos predominam na maior parte do tempo. Conquanto receba o nome de transtorno bipolar do humor, ele tem subespécies em que só se manifesta a mania ou a depressão, ou estados mistos de mania e depressão, em que predomina, acima de tudo, a irritabilidade. Comumente, quando se apresenta com o predomínio dos sintomas depressivos, é mal diagnosticado, como depressão, e tratado erroneamente com antidepressivos somente, o que piora o quadro. Por isso, o diagnóstico do transtorno bipolar deve ser feito por profissional qualificado, após exame clínico acurado e colhida história detalhada da enfermidade e a sua evolução. Sabe-se que o transtorno funcional dos neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina e dopamina, desempenham um papel fundamental na doença, e estudos mostram uma base genética também, pois incide mais frequentemente em algumas famílias. Vamos ver mais adiante, claro que o problema está relacionado ao espírito, mas se manifesta no corpo físico. Conquanto existam os fatores predisponentes, existem também as situações desencadeantes, geralmente associadas ao estresse ambiental ou o uso e abuso de substâncias psicotrópicas, sejam elas legais ou ilegais. Existem também fatores intrapsíquicos, como a estrutura de personalidade, que joga como um fator de facilitação para a emersão do estado patológico. Aqui, de igual forma, torna-se impossível separar os fatores espirituais, kármicos, dos fatores psíquicos, pois ambos procedem de uma mesma fonte, qual seja o espírito imortal. Torna-se vital, portanto, avaliarmos o papel que desempenha o cérebro e o corpo físico, como um todo, no processo da evolução espiritual. O cérebro e o sistema endócrino humoral são um grande sistema cibernético ou computadorizado, mas de natureza analógica e não digital, isto é, responde às gradações de forma gradual e não pelo tudo ou nada. Isso faculta ao cérebro ser um meio modulador dos impulsos mentais, advindos do espírito, atenuando-se ou potencializando-se conforme as necessidades adaptativas ou educativas da interação espírito-matéria. Assim sendo, as tendências patológicas agem como um alarme, fazendo o espírito automodelar-se nas tendências e paixões.
é a própria lei de causa e efeito a serviço da educação, finalidade maior da sua existência, no grande plano pedagógico de Deus. Assim, podemos melhor compreender a injunção kármica dos transtornos mentais como um todo, que servem de recursos retificadores das fugas espirituais, que, assim corrigem em si mesmos os desvios das paixões alucinantes, do suicídio direto ou indireto, dos abusos da inteligência e outras formas de viciação e alteração ou alienação do espírito. No âmbito do tratamento, embora a própria enfermidade seja em si mesma uma forma de cura da causa original do problema, a providência divina concedeu à medicina humana meios paliativos e mesmo efetivos de controlar, digamos, o descontrole. No caso do transtorno bipolar, temos uma imensa gama de substâncias chamadas de estabilizadores do humor, que se utilizam no tratamento de crise e no de longo prazo dessa devastadora doença. Sob o ponto de vista espiritual, a reforma íntima, a vigilância e a oração, o propósito no bem, as ações beneficentes constituem-se na melhor profilaxia e no melhor tratamento. Não raro, os portadores de transtorno bipolar trazem, o que é muito grave, preocupante, um séquito de cobradores do passado, que podem vir a ser cruéis obsessores, complicando um quadro já em si complexo e difícil. O transtorno bipolar do humor parece ser um facilitador da manifestação de faculdades mediúnicas, o que, junto às afinidades espirituais do passado e os seus compromissos, deixam ainda mais vulneráveis o enfermo, que se torna, dessa forma, presa fácil de múltiplos fatores alienantes. É desnecessário dizer que a utilização da terapêutica espírita é de grande valia, se acompanhada do devido esforço regenerativo por parte do doente. Então, o transtorno bipolar, fizemos aqui uma pequena síntese, claro, é um assunto muito grande, muito complexo, que precisa ser estudado de forma a miúde. Mas nós vemos muitas pessoas que são assim. Num dia, está tudo bem, sorridente. No outro dia, torna-se uma pessoa completamente diferente. É uma doença, precisa ser tratada. Existem, claro, como foi dito aqui nesse texto, nesse artigo, remédios para que você possa fazer o controle dessas situações que são muito complicadas, difíceis. Porque aquele que é doente, ele prejudica a si mesmo, claro, mas também aqueles que convivem com ele sofrem da mesma forma, pois querem o seu bem e sofrem ao vê-lo em desequilíbrio, transformado, transtornado, mudando muito repentinamente de humor. Existe forma de se combater isso? Existem. A doença pode ser tratada por remédios. Mas, além dos remédios, existe a necessidade da mudança, da reforma íntima, do querer realmente vencer a doença. Por isso que Jesus, muito apropriadamente, em diversas ocasiões, perguntava aos enfermos: mas queres que eu te cure? E o doente respondia: sim, eu quero que me cure. Então, aquele que sofre do transtorno bipolar, ele quer se curar? Se quiser, certamente, ele terá remédios criados pela inteligência do homem, que vão atenuar, então, as dificuldades por que passa quem tem o transtorno bipolar. Vai ajudá-lo a se equilibrar. Mas é necessário que a pessoa, primeiro, reconheça-se como uma criatura que tem o transtorno bipolar. E depois que a pessoa queira realmente mudar, queira vencer essa doença, que é tratável.
porque todas as doenças são tratáveis, mas é necessário que a gente se esforce para isso. Pensemos nisso. O assunto é muitíssimo interessante. Muitas pessoas do nosso conhecimento sofrem do transtorno bipolar. Talvez até mesmo nós soframos e nem tenhamos percebido ainda. Que façamos essa reflexão. Era isso que tínhamos para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.